conhecimento é capaz de transformar vidas e tornar negócios em verdadeiros impérios. Ele está aqui, inclusive, recebendo a sua premiação de R$1 milhão na KiwiFi. A marca já vendeu mais de 10 milhões de reais em um mês e, recentemente, esse feito foi superado por uma live que vendeu 15 milhões em apenas 12 horas de transmissão. Você já se perguntou o que vem fazendo pessoas enriquecerem tanto ultimamente e atingirem grandes picos de vendas em seus negócios? Em um dia, que foi mais de 100 milhões de reais. Enquanto outros negócios, mesmo sendo nacionalmente conhecidos, iriam um verdadeiro fracasso em suas vendas? Independente se você sabe o que é isso ou não, ao longo desse estudo eu tenho certeza que você só vai se perguntar uma única coisa: como é que eu não fiz isso ainda? Você provavelmente já deve ter se deparado com notícias como essas. Um seleto grupo de jovens empreendedores brasileiros conseguiu descobrir a fórmula para o sucesso. Pessoas comuns, de carne e osso, como eu e você, que vêm alcançando números tanto quanto assustadores. 128.600.000 reais, 786,44 centavos. Em um período de tempo, tanto quanto improvável. Ou melhor, pelo menos parecia. 22 horas de live nesse final de semana. Quem não acompanhou, perdeu. Foram preços absurdos. Mas o que faz com que, ao mesmo tempo, outros segmentos de negócios que antes eram grandes potências estejam vivendo essa triste realidade? Chegam até 70% de desconto. Nesse ano, algumas lojas alcançaram a sua meta, outras nem tanto. O movimento não parece agradar muito os lojistas, hein? Pesquisa do Bank of America que mostra que o mês de agosto passado agora foi marcado pelo fechamento de lojas em shopping centers de praticamente todo o país. São companhias que lutam para se reorganizar diante de altos endividamentos, né? E não é de hoje que a gente vem relatando o fechamento de algumas varejistas, né, do setor de vestuário. A verdade é que nem sempre foi assim. A verdade é que bem antes da atenção da internet, esse mesmo setor, que hoje está sofrendo cada vez mais, tiveram muito sucesso no modelo que hoje não conseguem mais reproduzir. Ou seja, o dinheiro sumiu da mão dos negócios tradicionais. Ele mudou a forma de ser atraído. Ela tem uma relação com os ciclos do capitalismo, né? O capitalismo, é a teoria do Schumpeter, né? E é isso que pessoas comuns aprenderam e negócios tradicionais pararam no tempo. E sabe qual que é o pior? Eles continuam estacionados. Você parou para notar que hoje quase 100% das lojas que você passa, elas estão sempre em promoção, sempre em liquidação e sempre vazias? Estamos vivendo um efeito que o mesmo já ocorreu com empresas que são commodities. Por exemplo, supermercado. Se você não fica o tempo todo comparando o preço, você já nem sabe mais o que é verdade e o que não é, porque parece que está sempre em promoção. E isso prova que 99% dos negócios tradicionais esqueceram que preço é oferta. E em um mundo descentralizado, onde todos os negócios conseguem agora ter o seu espaço, se você ainda não sabe fazer o caminho para essas pessoas chegarem até a sua oferta, até você, de nada adianta você ter a melhor oferta. É como se eu falasse para os meus amigos: venham aqui em casa, a gente vai ter um ótimo churrasco, a gente vai ter um ótimo evento, e detalhe, tá? É tudo de graça. Ou seja, isso é uma grande oferta para os seus amigos, né? Porém, ao mesmo tempo, eu não vou te enviar a localização, eu não vou te falar o horário e nem mesmo eu vou te dizer qual horário que as outras pessoas vão chegar para de fato a festa acontecer. E é isso que jovens e gurus da internet estudaram, se aprofundaram, e lojas ou empresas tradicionais seguem perdidas, apenas transitando. Se ainda não ficou claro, eu vou te explicar mais um pouco, vem comigo. Essa habilidade se chama funis de vendas e eu vou te explicar exatamente como você pode fazer o mesmo no seu negócio. E você deve estar se perguntando: mas isso não é possível acontecer com lojas físicas? Mas é aí que você se engana, porque está acontecendo exatamente agora, debaixo dos seus olhos. Às 10 horas da manhã. Mano, eu acho que o pessoal de Campinas não trabalha. Essa fila que está aparecendo à direita ali é a fila do provador. Essa fila que eu estou mostrando é a fila do caixa. Eu não tive coragem de ficar na fila, então eu acabei entrando no aplicativo. Saldão da Zara. A loja está lotada, com filas intermináveis. Eu mesma acabei desistindo por conta da demora das filas. Na verdade, é assim que eles querem que aconteça, porque conhecimento é o acesso. E é esse acesso que você está tendo aqui que as grandes marcas ou empresas não querem que você descubra. Afinal, existem algumas marcas que possuem acesso a esse conhecimento bem debaixo do seu nariz. Talvez você ainda não percebeu. E eu vou te explicar agora como que funciona um funil de vendas no detalhe. Então a gente pergunta o que é um funil de vendas. Um funil de vendas, ele é
uma sequência processual, passo a passo, para que você aumente o nível de consciência do seu consumidor, desde anônimo, ou seja, nunca ouvi falar dessa marca, até um comprador e depois comprador recorrente. Todo funil de vendas é composto por 4 pilares, tá? Quais são eles? Criação de movimento, captação de leads, aquecimento e evento de vendas. Começamos com o primeiro, criação de movimento. Você provavelmente já deve ter recebido anúncios para uma masterclass que iria ocorrer em uma data específica sobre um tema específico que você gostaria de saber mais. Com as melhores peças em atacado. Ou seja, nesse convite está sendo gerado um movimento que, para você participar, você vai ter os seus próprios benefícios. A partir desse momento que você participa, você cai em uma página onde é solicitado seu e-mail, seu telefone, e para você receber todos os avisos e não perder nada, você normalmente é direcionado até um grupo de WhatsApp ou um canal de transmissão normalmente. E voilà, nesse exato momento você não vai mais depender da sorte de ter alcance ou até mesmo do algoritmo do Instagram para entregar os seus conteúdos a essas pessoas que já demonstraram interesse. Você tem contato direto delas, sem ter necessidade de nenhum intermediador que controla a sua voz. E com isso, você estará pronto para a terceira etapa. Etapa de aquecimento. Essa etapa vai ser onde você vai elevar o nível de consciência da sua audiência. Faltam 3 dias, isso mesmo. Ative o lembrete para não perder. Só que hoje a gente tem um compromisso marcado sobre o que vai acontecer no evento e lembrar elas que o mundo pode parar, mas ela não pode perder o evento, porque esse é um movimento que está sendo gerado e de longe ela vai ter todos os benefícios e todas as soluções e soluções das dores que ela quer. Afinal de contas, ela se inscreveu no evento, ou seja, ela está esperando aquilo que você prometeu. Hoje tem live. Hoje tem live. E se eu fosse vocês, não perderia por nada. Então você aquece as pessoas a um ponto de fazer com que elas não esqueçam de forma alguma e estejam ansiosas por esse evento que vai acontecer. Até aqui, a gente construiu a base. Movimento de mercado, as pessoas se cadastram, interessados captados, eles são levados a um canal de comunicação e aquecimento, através de um contato direto com essa audiência. E aplicando isso cada vez mais em volume, com o poder do tráfego pago, por exemplo, alinhado com o orgânico, a gente vai para a última etapa. E tão importante quanto todas as outras, é a hora do último passo, um grande evento. And here it is. Vou dar um exemplo no nicho de emagrecimento, que é fácil de entender. Tanto para quem é lançador, quanto para quem é especialista, essa explicação faz muito Poderiam ser ele online ou presencial, onde você dispara o acesso para toda essa sua base que está muito interessada e aquecida participar. E esse evento nada mais é do que um grande movimento de vendas, seja ele dos seus produtos ou dos seus serviços. Cor de ovelha 299, tenho esse bordô, tá? Porém, nesse evento, você vai estar com um volume muito grande de pessoas assistindo ao mesmo tempo, aumentando o nível de consciência em massa, para quando forem destinados acesso ao time de venda, converter sem grandes esforços, tanto na hora, quanto no dia e nas semanas seguintes. Ou seja, essa é a principal, resumidamente, habilidade que nos dias atuais, para donos de negócios físicos ou digitais, precisam ter para alcançar grandes picos de vendas e não ficarem à mercê da sorte, que ultimamente é cada vez mais difícil de acontecer. Afinal de contas, com tanta concorrência, a atenção é a moeda mais preciosa da nossa atualidade. E você deve estar se perguntando, mas será que isso funciona para mim? Eu sou pequeno, não tenho grande audiência, não sou famoso, não tenho grandes investimentos em tráfego. E eu trouxe aqui, especialmente por causa dessa sua objeção, que eu sabia que você ia ter, 2 casos que são clientes da Provisão e também, provavelmente, são bem próximos da sua realidade. A Vanessa e o Anderson. Cada um deles aplicou esse passo a passo na sua loja e tiveram resultados estrondosos, comprovando que se você acha que essa habilidade serve somente para quem tem grandes audiências, influenciadores, etc e tal, infelizmente, você não entendeu nada dessa aula até aqui. Pois o Anderson não é nenhum famoso. E mesmo assim, ele fez 246 vendas em 6 horas e chegou a se emocionar com o recorde de vendas feito. Eu também faria o mesmo. Da live, cara, que eu ia fazer minha vida. Cara, como Deus é maravilhoso, né, irmão? Rapaziada, e eu sei que agora a meta é dobrar isso, né? As pessoas irem na loja e eu dobrar, né? Essa venda. Afinal de contas, esse resultado não é para todo mundo. Assim como a Vanessa, que teve tantas vendas que, infelizmente, devido à correria, não conseguiu parar para contabilizar quantas vendas fez. Ela não esperava um volume de venda tão grande. Mas pela quantidade de sacolas, você já tem ideia o porquê ela não conseguiu contabilizar, né? Viva a venda!
Se você quer aprender o passo a passo de como fazer esses mesmos picos de vendas aí na sua loja, na sua empresa, ainda esse mês e desenvolver essa habilidade que é divisora de águas para quem quer realmente ter grandes resultados, eu te convido a conhecer o programa de aceleração 1 mês de faturamento em uma única hora. E esse é um treinamento prático, direto ao ponto, feito para empresários como você, que já vendem, mas não sabem que ainda estão longe de alcançar o máximo potencial. Na verdade, você até já sabe, mas não quer admitir. Esse é um método validado por dezenas de lojas físicas, e-commerces, pequenos e grandes negócios, que usaram essa mesma estratégia para faturar em uma única hora, o que antes eles levavam meses para faturar, ou talvez nem um único mês ele conseguia fazer o resultado que ele teve em uma hora. Gente, eu faturei 52 mil na minha live. E o melhor, você não precisa ter grande audiência, você não precisa de tráfego avançado, você não precisa de grande investimento. Você não precisa de nada que você deve estar pensando que você precisa. O que você precisa entender é que se você já vende alguma coisa, isso é tudo que você precisa para aplicar esse método e ter grandes resultados. E o que de fato você vai aprender? Você vai aprender a como se livrar do seu estoque parado, como ter uma tonelada de novos clientes indo até sua loja e abrindo a carteira para você, ou comprando através do digital, abrindo a carteira para você, ver uma grande quantidade de dinheiro entrando em uma única vez no seu caixa, você vai ficar surpreendido, e como vender produtos que hoje estão esquecidos aí no seu negócio e você vai ver clientes implorarem por eles. E o que de fato você vai receber se você entrar hoje? Primeiramente, um passo a passo completo à prova de erro, um plano prático, objetivo para você aplicar e ter grandes resultados em menos de 7 dias. Um checklist sem falha, ou seja, um manual com todo o passo a passo que você precisa fazer na ordem certa para garantir o seu resultado. Além disso, um grupo exclusivo no WhatsApp com outros empresários que estão aplicando e criando grandes picos de vendas e outros empresários que já são nossos maiores cases que você deve ter visto alguns dos depoimentos aqui. Você vai poder trocar ideia com eles. E sendo bem sincero, num produto tão barato quanto esse, eu não precisaria colocar esse grupo. Mas eu quero acelerar o teu resultado. Então você vai ter acesso a isso. Mas não vai ser somente esse passo a passo. Você ainda vai conseguir pegar carona no erro e no acerto de outros membros. Ou seja, uma análise de planejamentos reais para você apenas copiar e colar para gerar o seu primeiro pico de venda. E também estudos de caso com gravações das lives e dos picos de venda que já aconteceu com outros empresários. Ou seja, você vai ter o passo a passo, você vai ter os checklists, você vai ter a análise de quem já fez, você vai poder trocar ideia e conversar com quem já fez, e você vai ter o quê? Um passo a passo detalhado para você realmente criar o seu primeiro pico de venda. Não é um programa para você estudar, não é um programa para você aprender. Eu sei que você não tem tempo. O que você precisa fazer é só pegar o que tem lá e aplicar. Você não precisa estudar, é plug and play. Pluga, tem resultado, caixa rápido, executa e colhe o dinheiro da mesa. E esse programa, ele já foi vendido por R$ 997, depois por R$ 1.997, mas somente hoje você vai conseguir garantir por apenas R$ 297. Eu sei, isso não é nada, e vou te revelar, é o menor valor já oferecido. Esse investimento simbólico perto do que você realmente vai trazer de resultado aí para sua empresa. E por que eu tô fazendo isso? Porque esse é um produto que vai colocar dinheiro rápido no seu bolso. E de certa forma, você vai implorar pelos meus próximos produtos. Assim como já aconteceu com todos os outros que passaram aqui. Eu sei do que eu tô fazendo. Eu sei do que eu tô te oferecendo. E eu sei o quanto isso é prático para você executar e ter muito resultado para mudar a tua realidade. Eu de fato confio nesse produto. E todo mundo que aplicou confia nele mais ainda, em mim mais ainda e nos próximos produtos também. Isso é o mesmo que vai acontecer contigo. Mas atenção, isso é uma condição limitada. Conforme os acessos forem preenchidos, o valor vai voltar para o preço original. Se você sair dessa página, pode não ter outra chance. E eu aviso, e quem me conhece sabe que eu falo a verdade. Então clica no botão abaixo e comece o seu programa de aceleração agora. 1 mês de faturamento em 1 hora. É isso que eu te proponho. Clica aqui e você vai ser meu próximo case a aparecer nesses vídeos. Mas tu ainda tá aqui por algum motivo, não clicou, então vou tirar algumas dúvidas que provavelmente você pode ser que tenha, tá? A primeira dela é: Igor, isso serve para loja física? Com certeza. Todos os nossos grandes cases, eles vendem produtos em lojas físicas e usam o digital. Então, se você tem loja, você é do comércio, você é do varejo, esse é o programa certo para você realmente criar um grande pico de venda e parar de ficar correndo somente atrás de leads que são fantasma no seu WhatsApp e no seu Instagram. Então, serve e muito. Esse programa é para você. Outra dúvida que talvez você pode ter: Igor, e se eu vendo somente pelo Instagram, pelo WhatsApp? Funciona? Funciona também. Porque a galera do seu Instagram e do seu WhatsApp, eles vêm das redes sociais.
E esse programa, essa metodologia, ela é toda baseada em cima de um funil que vai converter muito mais, que vai aumentar o nível de consciência dessa audiência. Porque hoje, a galera que está no seu Instagram, no seu WhatsApp, você está concorrendo por atenção, nós estamos na era da atenção. E esse funil, de fato, essa estratégia, ela eleva muito a atenção, por isso que as pessoas imploram pelo teu produto, mais do que vão estar implorando pelo vizinho ou pelo concorrente, que só está ali fazendo stories e conteúdinhos rasos para conseguir fazer as vendas dos produtos dele. Então sim, é para você também. E aqui uma das principais. Nossa, Igor, mas eu não sou a Virgínia, eu não tenho grande audiência, esse produto funciona para mim? Ótimo. A verdade é que esse método foi exatamente para quem não tem audiência e precisar gerar movimento do zero. Eu vou trazer aqui alguns dos cases que você já deve ter visto, vou ver se alguém consegue colocar mais algum case, mas esses cases que você tá vendo aqui na tela são pessoas que não tinham grande audiência e você deve ter visto também nesse vídeo aqui. Então se você não tem audiência, você não tem bastante pessoa nos stories, você não tem muitas curtidas, você não tem muito engajamento, sim, esse produto vai te botar em movimento do absoluto zero. Você não precisa de audiência. Outra dúvida muito importante. Ah, Igor, mas depois de quanto tempo eu consigo aplicar? Quanto tempo depois se eu comprar eu realmente vou estar tendo resultado? Isso é uma das partes que eu mais gosto nesse programa, por isso que ele é caixa rápido. A verdade é que esse programa, em 24 horas você assiste ele. E se você estiver cansado, porque na verdade em 2 horas você pega a metodologia, pega os documentos, pega o passo a passo e no máximo 7 dias você já está tendo seu primeiro pico de vendas. Então não é algo para você estudar, não é algo para você estar aprendendo, é algo só para você entender. Ó, esse aqui é o caminho, pega aqui, vai aqui, faz isso, faz aquilo. E você vai fazendo esse passo a passo e você consegue ter o seu primeiro pico de vendas em 7 dias. É extremamente rápido, é extremamente eficiente, é literalmente para você sacar dinheiro. Não é para você perder tempo e não é para você ficar estudando. Eu sei que você não quer fazer isso. Foi atendendo centenas de empresários que eu desenvolvi esse método. Então eu sei que você não tem tempo, eu sei que você não quer estudar, eu sei que você tem muita coisa para fazer. Então esse método sim, ele é um método rápido para você aplicar e ter resultado em até 7 dias. Igor, preciso investir em tráfego? A verdade é que tu não precisa investir em tráfego para você ter o seu primeiro pico de venda, mas conforme você for melhorando nessa estratégia, você for aumentando os seus picos de venda, consecutivamente você precisa de mais pessoas. E cara, o orgânico é basicamente algo que não existe mais. Então, você não precisa de tráfego primeiramente, existem outras formas de ter pessoas para assistir, fazerem parte e gerar esse pico de venda, porque tudo é baseado em pessoas, né, em volume, mas depois, conforme você for aumentando a sua capacidade de gerar resultado, montinho, montão, montinho, montão, montinho, montão, você vai estar investindo em tráfego, mas de início você não precisa. E aqui uma das principais, você deve estar pensando, Igor, mas se eu comprar e eu não conseguir vender? Ó, eu vou te ser bem sincero, é impossível você seguir o passo a passo, você entender aquilo em 2 horas e nos próximos 7 dias você não está gerando seu pico de venda. É impossível. Eu te dou total certeza que você caindo para dentro, você fazendo, entendendo o que tem que fazer, você vai ser um case. A gente não teve nenhum caso que não se tornou case aqui. Todos as pessoas que estão no programa são os cases que você viram, tá? Então são pessoas que são procrastinadores, pessoas que têm muita coisa a fazer, pessoas que não têm tempo, pessoas que tinham realmente estoque parado, que não tinham audiência. Então, cara, não tem por que ter medo, tá? Você sim vai conseguir fazer e eu te dou certeza que você seguindo o que tem ali, você só seguindo aqui e seguindo o fluxo natural, você com certeza vai ter resultado. E aí os espertalhões também vão estar se perguntando, esse é o preço de verdade ou vai continuar assim? Eu não tenho dinheiro agora, não tenho cartão, não sei o que lá. Cara, é real e é por tempo limitado. Depois o treinamento vai voltar sim para 997 ou até 997 ou até 2997, como já foi antes. Mas por que, Igor, que você tá fazendo então, tá tendo esse valor? Eu já disse, eu quero mais cases, eu quero ser uma das pessoas que mais difundem a visão de live shop, a função de estratégia de pico de venda para lojistas, tá? E eu já sou a pessoa que faz isso, mas eu quero mais cases, eu quero volume, eu quero mais pessoas, transformar a vida de mais pessoas. E quem chega primeiro, de fato, bebe água limpa. Então, não perde tempo. Se eu fosse você, eu não pagava pra ver, porque isso pode custar R$1.000, R$2.000, ou até mesmo você ficar de fora e ver outras pessoas daqui a pouco fazendo. Olha lá, ó. Pô, eu podia ter feito e não fiz. E aí uma pergunta, Igor, mas eu tenho muita dúvida, tem suporte? A verdade é que o material é tão detalhado, mas tão detalhado que tu vai conseguir aplicar sem dúvida alguma. Tem casos de pessoas que entraram, eu não ouvi falar nada, ninguém nunca tirou dúvida na plataforma, nem no grupo, nem ninguém, tá? E são pessoas que depois só vieram com o resultado. Olha, Igor, primeiro pico de venda gerado, XYZ, 20 mil, 30 mil,
50 mil de pico de venda aqui. Vendi todo o meu estoque. Então é bizarro. Você não precisa de suporte. Mas caso você precise, sim, você vai ter um grupo que você vai estar conseguindo trocar ideia com outras pessoas e até mesmo pessoas que já fizeram essa ação. Então, cara, tipo, esse é o melhor suporte de todos. É quem já percorreu o caminho que você vai percorrer agora. E por quanto tempo você vai ter acesso a essa metodologia? Você, garantindo agora, você vai ter acesso por 1 ano, tá? E você pode aplicar, repetir, faturar quantas vezes quiser. E a verdade é que você nem vai precisar de 1 ano. Em 7 dias, você aplicando o que tem ali 1 semana, é capaz de fazer uma disrupção no seu negócio. Inclusive tem cases de pessoas falando, não sei como que eu não fazia antes. E já começam a agendar a outra e fazer a outra e começa a viciar, gerar pico de venda e você começa a ver dinheiro entrando no seu caixa. Então você tem acesso por 1 ano, mas mais uma vez uma dúvida aqui de insegurança que você pode estar tendo agora. Igor, eu nunca fiz live de vendas. Ou fiz live, abriu, não tinha ninguém aqui me assistindo. Será que eu dou conta? Ó, deixa eu falar uma coisa. Todos os nossos cases nunca haviam feito live e tido grandes resultados, tá? Ou seja, não é por você ter feito a primeira ou não ter feito a primeira. Tem casos de pessoas que fizeram a primeira live nessa metodologia e geraram um pico de venda. Tem outros casos de pessoas, inclusive eu vou colocar aqui o caso da Lorena, onde ela fazia já lives antes, só que ela tinha casos de fazer live, o time dela não acreditar e ela não fazer nenhuma única venda. Mas depois que ela entrou, entendeu o passo a passo, pegou a metodologia, ela aplicou e viu grandes resultados. E melhor do que eu te falar, é você ver o que ela falou pra comprovar isso. Aqui tá o relato dela. Gente, eu já tinha feito várias lives, um fracasso total. Quando eu falo fracasso, pessoal, é fracasso de ter live de não ter acontecido nenhuma venda, ter live sem público e pela primeira vez nós fizemos acontecer junto com a equipe do Igor, que é a Provisão. Eu faturei 52 mil na minha live. Então olha, sendo bem sincero, chegou a hora de você decidir. Você pode sair desse vídeo e continuar vendendo como sempre vendeu, esperando que as coisas melhorem ou tendo o resultado que você já tem. Ou você pode dar um passo agora, um passo pequeno, de pequeno investimento, mas que vai te gerar um grande faturamento, um grande resultado e uma diferença muito grande na sua empresa. Ó, mas deixa eu te falar, chegou a hora de você decidir. Você chegou até aqui, talvez não foi por acaso. E você tá aqui com certeza não foi por acaso até agora assistindo esse vídeo. A verdade é que você entendeu que esse produto bateu. Você entendeu que essa metodologia é realmente o que você precisa. E com isso, chegou a hora de você decidir. Você pode sair desse vídeo e continuar vendendo como sempre vendeu, esperando que as coisas melhorem sozinhas e tendo o mesmo resultado. Ou você pode dar um passo agora, um passo de pequeno investimento, mas que pode gerar um grande faturamento. Porque a diferença de quem fatura 5 mil e quem fatura 50 mil em uma única hora é ter acesso a um método. E se você sente que esse é o seu momento, clica no botão aqui abaixo, faz o seu acesso e aprende a como transformar a realidade da sua loja. Eu te vejo lá dentro na primeira aula. Clica aqui agora. Fala aí, Igão. Bom dia. Deus abençoe seu dia. Tudo bem? Deixa eu falar com você. Eu vim aqui, moço, te agradecer primeiramente. Igual eu te falei, esse método que você me mostrou, que é o famoso Live Shop, ele é muito, mas é muito poderoso. Muito poderoso. E como eu disse, qualquer pessoa de 10 anos pra cima consegue entender. Você é muito direto e reto, sem rodeios, sem 9 horas. Vai direto e reto. É tipo assim, prático. Não, prático e objetivo, não tem como dar errado. Quem seguir essas aulas, esse mini curso seu de Live Shop, não tem como dar errado. E eu vou estar aqui, ó, postando pra você aqui, ó, junto nesse vídeo, no final do vídeo, o resultado da minha primeira Live Shop, com todos os métodos, seguir todos os métodos, métodos por método, item por item, tudo que você explicou lá, tudo estrategicamente falando, eu segui em ordem e o resultado tá aí. O resultado fala por si só, não tem nem o que falar porque o resultado fala, beleza? Então, só agradecer mesmo. E quem tem medo, não tenha medo. Investe no seu conhecimento, que conhecimento é o acesso, viu? Eu sou Matheus Martins, sou proprietário aqui da VIP Multimarcas. Estou passando aqui para dar um breve relato para vocês como foi minha experiência dentro do método 1 mês de faturamento em apenas 1 hora do Igor Mello. Não consegui gerar pico de faturamento, perca de lead,
Eu achava que realmente não era possível, beleza? O que ele faz a gente fazer nesse método aí, eu achava que não era possível. Eu sofri demais com o estoque parado. Dentro do método mesmo lá, não é aquele tanto de aula, aquele tanto de coisa. É só um passo a passo simples, rápido. Se você pegar, fazer o que tá lá dentro, não tem como dar errado. Isso eu garanto pra vocês, não tem como dar errado. Eu achava que não era possível, eu vou mentir pra vocês não, pensava que não era possível de jeito nenhum. Tem 3 anos que eu tô no comércio, ouvindo os outros depoimentos de outros lojistas, a gente pensa, não, isso aqui é fracasso, mas aí já era. Só que é uma tendência que tá chegando agora e se você não fazer, você vai ficar pra trás. Eu quero fazer mais vezes, vale muito a pena. O cara é um fenômeno. A sensação quando você tá fazendo ali no momento e depois que termina, é surreal. Você fala, caraca, como que eu não tinha feito isso antes? Seguiu o que tá escrito lá, não vai dar, não tem como dar, beleza? Obrigadão, Igor, você é o cara, tamo junto. Oi, pessoal, meu nome é Lorena e eu falo da cidade de Abaeté, Minas Gerais, da loja Espaço Multimarcas. Gente, eu vim contar minha experiência que eu tive aí de conhecer o Igor Melo e a Provisão. Já tem muitos anos aí, quase 4 anos que eu venho buscando, né, uma agência de marketing que realmente faz acontecer e já tive muitas decepções aí no mercado, mas são várias, gente. Decepção mesmo de perder dinheiro. E graças a Deus eu procurei muito, eu pesquisei e eu me identifiquei com o Igor e com a Provisão. E lá eu entrei, né, comecei a fazer todos os passo a passos que eles fazem, vários cursos que eles disponibilizam também para nós e acreditei naquilo e fiz acontecer. Gente, eu já tinha feito várias lives, todas um fracasso total. Quando eu falo fracasso, pessoal, é fracasso de ter live de não ter acontecido nenhuma venda, ter live assim, sem público e pela primeira vez nós fizemos acontecer junto com a equipe do Igor, que é a Provisão. Gente, eu faturei 52 mil na minha live. E eu poderia ter faturado mais. O porquê que eu não faturei mais? Não foi por falta de assistência. Não foi por falta de aula, de comprometimento da equipe. Foi porque eu não acreditei 100% que ia dar tão certo. E na hora, o negócio saiu um pouquinho do rumo. Foi mais do que eu esperado. E eu não tinha suporte específico, equipe para aquele momento. Mas foi a primeira que eu falei de muitas que vai acontecer, porque agora sim a gente está no caminho certo, a gente achou o gargalo certo, o funil certo. Gente, o marketing deles em cima de live, vocês não têm noção do conhecimento desse cara, de como que a equipe é engajada, de como que você tem um suporte e eu tô muito feliz e agora a gente sempre vai estar fazendo live e eu vou estar, né, estudando, obtendo conhecimentos junto com a equipe deles e fazendo acontecer, gente, porque aconteceu. Eu sou prova viva disso. Eu tenho muitos princípios e são princípios que não são negociáveis, tá? E se eu estou aqui é porque eu tô falando a real. Eu tô falando o que aconteceu comigo. Uma loja que não vendia nada em live e faturou 52 mil em menos de 5 horas. Então aconteceu, eu podia ter faturado muito mais, galera. Muito mais, podia ter chegado a 65 mil. Mas teve alguns erros que é super normal isso acontecer, porque é a primeira live, né? A primeira de muitas que vai vir. Então teve alguns erros que eu fiz, tá? Não foi por falta de suporte, mas que agora a gente vai conversar, vai encaixar e vai melhorar. Então, se eu tô aqui dando meu relato, é porque realmente aconteceu. E eu quero deixar bem frisado. Eu tenho os princípios meus, que eles não têm negociação com eles, eles são inegociáveis. E se eu tô aqui falando que deu certo, pode acreditar que deu. O cara é top, a Provisão é top. Bora lá conhecer o pessoal, gente.